Origem celta. No século V a.C., os antigos celtas da região de hoje é a Irlanda, o Reino Unido, em parte da França, celebram uma festa conhecida como Samhain. Esse evento marcava o fim do verão e o início do inverno. Acreditava-se que permitia que os espíritos mortos voltassem à terra, e os celtas acendiam as fogueiras e usavam máscaras para se proteger dos espíritos e energias malignas. Com a disseminação do cristianismo, a Igreja Católica procurou a cristianização de muitas tradições pagãs. O Dia de Todos os Santos foi estabelecido em 1º de novembro, e o Dia de Todos os Fiéis Defuntos no dia 2 de novembro, observando algumas das tradições do Samhain. E o termo Halloween se originou dos Hallows Eve, onde seja a véspera de Todos os Santos. A celebração do Halloween chegou aos Estados Unidos com a imigração irlandesa durante os séculos XIX. Com o tempo, o Halloween evoluiu e fundou-se tradições de várias culturas, tornando-se uma celebração festiva que incorporou fantasias e lanternas de abóbora e decorações assustadoras. No século XX, o Halloween atingiu sua era dourada. A festa se tornou extremamente popular, e muitos dos elementos icônicos que associados ao Halloween foram estabelecidos durante esse período. Isso incluiu a comemoração de fantasias e decorações e a celebração em larga escala em comunidades e escolas. Até 2022, o Halloween continuou a crescer em popularidade, tornando-se uma das festas mais amplamente celebradas em todo o mundo. A festa evoluiu e diversificou-se uma infinidade de eventos, e desde paradas de rua a festivais de filmes de terror. Além disso, o Halloween influenciou a cultura popular, abrangendo música, moda e entretenimento. Os primeiros filmes de terror, a Era Silenciosa, décadas de 1920 e 1930. O Gabinete do Dr. Maguire, uma obra alemã expressionando que apresentou um mundo distorcido e psicologicamente assustador. Nosferatu é uma adaptação não autorizada do romance do Drácula, introduzindo o icônico vampiro Conde Orlok. Era de ouro do cinema de terror, décadas de 1930 e 1940. Frankenstein é uma das primeiras adaptações de romance de Mary Shelley, que definiu o gênero de filmes de monstros. Drácula, um clássico estabelecido por Bela Goslow, que solidificou o mito do vampiro na cultura popular. Pós-guerra, além das décadas de 1905 até 2023, Viscose, um marco do cinema dirigido por Alfred Hitchcock, notável por suspense e reviravoltas surpreendentes. Esses pioneiros estabeleceram as bases do cinema de terror, que evoluiu e se diversificou ao longo das décadas, oferecendo ao público uma ampla gama de experiências assustadoras e inesquecíveis até 2023. A evolução do cinema de terror até 2023. A era de ouro de terror universal. Durante as décadas de 1930 e 1940, estúdios da Universal Pictures produziram uma série de filmes clássicos de monstros e se tornaram referências no gênero do terror. E esses incluem O Homem Invisível, O Lobisomem em 1941, que expandiram o universo do horror. A expansão de gêneros na década de 1950 até 1960. Após a Segunda Guerra Mundial, o cinema de terror evoluiu e se expandiu para incluir diversos subgêneros, como terror de criaturas gigantes. Godzilla apresentou um monstro atômico japonês que inaugurou o subgênero de criaturas gigantes. Terror psicológico e sobrenatural, Inocência de 1961 e A Noite dos Mortos-Vivos, em 1961, exploram o medo e psicológico, a aparição de mortos-vivos. Renascimento do terror, décadas de 1970 e 1980. Os filmes slasher de anos 70 e 80 viraram surgimento de filmes de slasher, como Halloween, Sexta-feira 13, exploraram os horrores dos assassinos em série
mascarados, terror cósmico. Filmes como Alien, O Oitavo Passageiro, em 1979, fundaram elementos de ficção científica como horror, criando um subgênero. Horror moderno, da década de 1990 até 2023. O terror George horror e K-horror, a influência do cinema de terror asiático, como o Grito, o Chamado, e inspirou uma nova onda de filmes de terror. O terror de psicológico e suspense. Os filmes como O Sexto Sentido e Corra O Sexto Sentido de 1990 e Corra de 2017 exploram o horror psicológico e a construção do suspense. Cinema de terror contemporâneo. Até 2023, o cinema de terror continua a evoluir, explorando temas sociais e psicológicos, mas aprofundando ao mesmo tempo em que abraçava uma ampla gama de influências culturais e tecnológicas. Assim, ao longo dos séculos, o Halloween evoluiu de uma celebração celta a uma festa globalmente reconhecida e comemorada, enquanto o cinema de terror passou por diversas fases e subgêneros, criando um legado duradouro de filmes que continuam a aterrorizar e cativar o público até hoje. O impacto cultural do Halloween até 2023. O Halloween se transformou em uma festa culturalmente rica e influente que transcende as fronteiras ao chegar ao 2023. Sua influência se estendeu muito além do que seus primeiros celebrantes poderiam imaginar. As bandas e artistas de diversos gêneros incorporaram temas do Halloween em suas músicas, com canções assustadoras como Thriller de Michael Jackson, tornaram-se hinos durante a temporada. Moda e fantasia. A moda do Halloween influenciou a indústria de roupas, como pessoas de todas as idades adotando fantasias criativas e assustadoras durante o mês de outubro. Entretenimento e eventos. A cultura do Halloween inspirou a criação de eventos temáticos, parques de diversões assombradas, festivais de filmes de terror e casas mal assombradas, proporcionando aos entusiastas a variedade de opções para celebrar o macabro. O impacto duradouro dos filmes de terror.